Salve, salve! Começando mais um bate-papo com os Master Cracks. Hoje, dia importantíssimo, dia de confronto de Champions League, então a gente não podia ficar de fora jamais, por isso convoquei meu parceiro, meu camarada, meu amigo Gabriel Bosco, que sabe tudo dos números, e ele destrinchou cada confronto. Mas antes de chamar o Gabriel Bosco, vou fazer aquele pedido tradicional para você. Fazer aquele pedido que você já sabe qual é, de dar aquele like, por favor, compartilhar com os amigos, aquelas coisinhas básicas que você tá cansado de saber, mas que nos ajudam demais, cara. E outro detalhe, essa dica sim é aquela dica de camarada. Uma dica só para você, tá? Só para você que está aí assistindo o nosso vídeo. Vou falar o seguinte: vai pintar a próxima edição do Masterclass com João Henrique Areias, curso de Master de Gestão e Marketing Esportivo. Ou seja, se você quer entrar, quer trabalhar, sempre sonhou em trabalhar com esporte, mas não sabe por onde começar, tá aí a dica, cara. Você pode entrar lá no nosso site www.jhareias.com. Eu sou tão teu camarada que eu vou até botar aqui para facilitar a tua vida. Olha só, que molezinha, hein? Olha aí, você entra aí no site, aqui embaixo, www.jhareias.com, faz a sua reserva. O que acontece? Essa reserva serve para quê? Só para te explicar o que rola. Você vai mandar lá o e-mail e vai fazer a sua reserva, dizendo: quero garantir minha vaga. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com você para saber o dia que te agrada mais, porque tem duas opções. Ou pode ser durante a semana, esse curso sendo realizado ao longo da semana, ou ser separado em vários finais de semana, aos sábados, por exemplo. Então a gente quer saber a opinião de todo mundo que tem interesse em participar do curso. Então, se você vai dar sua opinião, olha, eu prefiro que seja aos sábados, eu prefiro que seja ao longo da semana, eu prefiro que seja aula parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. Ou seja, tendo a opinião da maioria do pessoal que tem interesse no curso, a gente vai lançar a turma. E, obviamente, quem participou da pesquisa e já tem a reserva, certamente já vai ter a preferência, vai ser avisado com antecipação, vai ficar sabendo antes de todo mundo que vai sair mais uma turma do Masterclass. Então, se eu fosse você, eu corria, fazia a reserva, você não paga absolutamente nada para fazer isso, e vai ter essa vantagem, e além de tudo, poder fazer o curso com a sua cara, porque você vai estar dando a sua opinião. Então, vai lá, entra no nosso site, faz a sua reserva e garanta a sua vaga, porque são pouquíssimas vagas e elas acabam assim, rapidinho, tá bom? Recado dado, pedido feito. Vou fazer então contato com o meu camarada Gabriel Bosso. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde. Salve, salve, Calvoso. Salve, salve, galera. Complementando aí, Calvoso, a questão do curso, fez muita diferença para mim até nessa decisão de entrar no mercado esportivo. Eu acho que, compartilhando aí tudo que você falou e como um ex-aluno também, assim como você também né, Calvoso, as primeiras turmas, claro. Eu acho que é bem válido aí quem está interessado em aprender mais sobre o mundo dos esportes, aprender sobre o negócio dos esportes, é imprescindível participar desse curso João Areias. Então, fica a dica aí para quem quer entrar nesse mercado e quer aprender um pouco mais. Verdade, Gabriel, a própria Roberta, a Nath também, claro, eu fiz um pouquinho antes, ainda não era nesse esquema online, ao vivo, que conforto sensacional, eu sou das antigas, tive lá o curso presencial, mas sem dúvida nenhuma, vocês são as provas vivas de que a eficácia desse curso e como ele é importante para quem quer entrar nesse mercado de trabalho tão competitivo e é um diferencial e tanto. Então, mais uma vez aí, a palavra, nem combinei nada com o Gabriel deu esse depoimento espontâneo aí para você ver como é que é importante e válida a participação nesse curso. Mas, Gabriel, vamos lá. Vamos ao papo de hoje? Champions League. Vamos lá. Bola vai rolar. Vai começar, Lisboa parou, né? Lisboa só se fala nisso, Portugal só se fala nisso. Tem que Portugal também tamanho de, como dizia meu sogro, cabia numa Kombi. Então mas Portugal parou para ver também tantos craques ali, Messi, Neymar, o time todo do Bayern de Munique, todo mundo reunido num só lugar. Mas você destrinchou cada confronto desse aí, trazendo detalhes. Me explica aí. Vamos por duelos? Vamos por duelos, então. O duelo de hoje... Até antes, né, Rodrigão? Acho que é interessante, o pessoal da nossa audiência aí vem pedindo bastante para a gente analisar os detalhes dos confrontos e também entender um pouco melhor o que se esperar de cada jogo. Então a gente destrinchou as campanhas desde o início da competição, né? E fez essa análise aí de cada confronto e cada time para como chega para essa reta final aí, né? Exatamente. A gente vai preparar esse vídeo depois, vai mandar direto para o Pep Guardiola, para ele já fazer a análise, já chegar
tranquilo para o duelo contra o Lyon, tá? A gente vai mandar pro técnico do PSG também, do Atalanta, do Bayern, do Barça, todo mundo ficar aí ciente do que por onde vai atacar. Mas vamos começar então pelo duelo de hoje, PSG e Atalanta. Esse confronto aí, teoricamente o PSG tem uma vantagem imensa. Os números dizem isso mesmo? Exato, Rodrigão. Se considerar o início da competição até aqui, o PSG de fato leva uma boa vantagem em relação ao Atalanta, né? A Atalanta ela começou mal a Champions League, os 3 primeiros jogos ela perdeu, então ela veio no início muito ruim, e aí depois ela teve uma arrancada sensacional, né? Os últimos 4 jogos ela venceu na Champions League, nos últimos 2 aí, nas oitavas, ela fez 4 gols em cada jogo em cima do Valência, né? Um confronto que foi bem disputado. Então ela chega aí com uma arrancada interessante, comparando aí até os últimos jogos do PSG. O PSG vinha numa arrancada inicial muito forte, com 4 vitórias seguidas. Aí foi diferente, né? Começou com 4 vitórias, depois ele empatou um jogo, perdeu o primeiro jogo das oitavas, e aí ganhou o último jogo contra o Borussia Dortmund para chegar até as quartas. Então, se for olhar o panorama geral, o PSG, considerando até a fase de grupo e a fase de mata-mata, o PSG é a terceira melhor campanha até agora. Já o Atalanta é a sétima. Ele era a oitava quando começou as oitavas, ficava atrás do Lyon, mas agora é a sétima, né? Conseguiu melhorar um pouco. E considerando esse confronto, Rodrigão, o que eu acho interessante chamar a atenção. O Atalanta é um time que começou muito mal na defesa, tomava muitos gols, aí o time se acertou um pouco, até se a gente olhar as estatísticas, é o time que mais cometeu faltas, né, nessa Champions League. Então começou um jogo mais intenso, tentando controlar um pouco mais o adversário, conseguiu segurar aí a porta dos gols, né? Então tem 16 gols sofridos nesses 8 jogos, ou seja, uma média de 2 gols sofridos, mas também conseguiu aí, com um ataque mais eficiente, fazer os 16 gols. Então está com saldo zerado hoje. Mas o que chama atenção, um ponto importante é a questão dessa força da defesa, né? Um ponto interessante. Futebol italiano, né, Gabriel? Exato, a tradição do futebol italiano físico, né, o futebol mais disputado. O ponto interessante também que é o Atalanta Clube que menos utilizou o banco de reservas. Então, até agora, considerando os 8 jogos disputados, só 19 atletas entraram em campo. E o ponto também a se destacar em relação ao Atalanta é que o Atalanta perdeu aí por enquanto, né, não dá para saber se até o final da competição, caso passe, mas o Ilicic, né, que é o principal artilheiro do time na temporada, e ele teve problemas... O quê, Rodrigo? É um dos principais nomes, né? O principal artilheiro. No último jogo contra o Valência, ele fez os 4 gols do time, então é uma perda muito significativa. E também perdeu aí o Golini, o goleiro titular, né? Então chega para esse jogo com 2 desfalques. Olhando do lado do PSG, quais são os pontos importantes? O PSG também vem com uma defesa muito consistente, né? Diferente do Atalanta, desde o começo da competição, o PSG vem mostrando uma defesa forte e nos 8 jogos disputados até agora sofreu somente 4 gols, né? Então é uma defesa bem consistente, melhor que todos os outros times até agora da competição. E o importante também, enquanto o Atalanta é um time que usa pouco banco, o PSG é o contrário, é um time que usa muito bem o banco, tem um elenco recheado de bons atletas, e apesar de chegar aí para esse jogo com 3 desfalques importantes, né, que é o Di Maria, o Kurzawa e o Verratti, né, também que talvez possa voltar, mas nesse jogo ele não vai estar em campo, ele tem um banco que usou mais, então usou 24 atletas nesses 8 jogos, né, então esse ponto é importante. Então é um confronto interessante, é um confronto que dessas oitavas, dessas quartas, é o que chama atenção pela questão dessa arrancada do Atalanta e dessa estabilidade do PSG, né? Nos últimos 5 jogos, o PSG ganhou 3, empatou 1 e perdeu outro. Já o Atalanta empatou 1 e ganhou 4. Então a gente pode chegar à conclusão que o Atalanta tem uma boa equipe, mas um elenco fraco. Ao contrário do PSG, que além de uma boa equipe, também tem um elenco fortalecido. O que a gente pode concluir também, e aí já fazendo uma projeção, é que se o jogo for para prorrogação, pênalti, como tem um elenco mais debilitado, de repente não vai poder fazer tantas substituições de qualidade, mantendo o nível, o PSG pode levar uma vantagem se esse jogo for estendido, né? Exatamente. Como é um jogo único, né, Rodrigão? Não é mais ida e volta, essa questão é muito importante, né? Acho que e até nesse sentido, a perda do Atalanta, do Ilicic, é muito sentida, porque é um jogo que você precisa dos seus melhores jogadores, né?
Então, até eu fiz uma tela aí interessante comparando os dois principais jogadores de cada time. Claro, o Ilicic era o principal nome desse. E aí, Rodrigão, eu coloquei o atleta de maior destaque hoje nesse elenco, né? Claro, com a perda do Ilicic, que é o Mário Pasalic. É um jogador aí de 25 anos, jogador jovem, mas que tem mostrado uma boa participação aí, com 2 gols e 2 assistências, né? Tem outros jogadores importantes da Atalanta também no ataque, tem o Zapata, tem o Muriel também, que caso ele retorne, que ele estava com uma lesão também, não jogou as últimas rodadas do italiano, mas ele está à disposição. Então pode ser boas atrações, mas eu destaquei o Pasalic porque é um jogador aí que tem sido decisivo e tem participado muito também nas horas mais importantes do Atalanta. E do lado do PSG, tem 2 protagonistas, né? Que aí são o querido Mbappé e o Neymar. O que eu destaco do Mbappé? O Mbappé é o jogador mais decisivo hoje do Paris Saint-Germain, né? Um pouco mais que o Neymar. Então ele participou de 7 jogos, fez 5 gols, uma média de mais de 0,7 gols por jogo na Champions League, e deu 4 assistências. Então, considerando as assistências, o Mbappé participou de 1,28 gols por jogo nessa Champions. É um jogador bem decisivo também a favor do PSG, né? Conseguiu se recuperar, né? Exato, já está à disposição, viajou com o elenco para Lisboa, e a expectativa é que pelo menos um tempo aí, 45 minutos, ele atue. E eu acredito que até se ele conseguir bem na primeira parte, ou se não começar o jogo, ele vai ser uma bela peça aí para o elenco do PSG. Com certeza. Bom, se eu tivesse que apostar minhas fichas, apesar de gostar muito dessa campanha do Atalanta, uma surpresa, uma grata surpresa, se tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no PSG. Força do Neymar, Mbappé, time mais experiente. Chega, assim, o Atalanta é o jogo da vida deles, então certamente estarão pressionados. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, jogaria no PSG. E você? Eu também. Aposto no PSG para esse confronto. Os números mostram que o PSG está um pouco à frente ainda, então, pela defesa consistente, pela perda do Atalanta do principal jogador aí na frente, no centroavante, eu acho que o PSG leva vantagem, sim. Por contar também com os principais jogadores, né? Exatamente. Quinta-feira, vamos partir para quinta-feira, então. Leipzig e Atlético de Madrid. Bragantino e Atlético de Madrid. Vamos lá para o Bragantino alemão. Esse confronto é o confronto, na minha visão, mais disputado, né, Rodrigo? Até com os números. O Leipzig chega para essa fase final também. Apesar de ser só a segunda participação do Leipzig Champions League, chega muito bem, né? Chega com uma campanha legal. É a 5ª principal campanha considerando a fase de grupos e o mata-mata, nas oitavas. E o Atlético de Madrid a 6ª campanha. Então, eu acho que é o confronto mais disputado, até considerando as posições de cada um nas fases de classificação e nos jogos de oitavas. E os últimos jogos dos 2 times foram bons, né? Então, o Leipzig vem dos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético de Madrid um pouco pior nos últimos 5 jogos. Teve 3 vitórias nos últimos jogos e 2 derrotas antes, né? Então, as últimas 3 partidas o Atlético de Madrid venceu, mostrando a força dele aí como time copeiro, né? Então, acho que esse é um ponto de ser destacado para o time do nosso amigo Simeone. Pontos importantes aí, Rodrigão, que eu acho importante reforçar. O time do Leipzig é um time que joga muito com a bola, né? Então, em média, eles têm 56% de posse de bola por jogo. Então, é um time que toca muito, é um time que chega próximo à área. É o segundo time que mais finalizou, só fica atrás do Bayern aí, com 130 chutes ao gol e com a média de 16 finalizações por jogo, né? Então, é um time que ataca muito, é um time que tenta muito gol. E nesse ponto, eu acho que é importante a gente ficar de olho aí, que vai ser uma defesa forte, um time muito físico, que é o Atlético de Madrid, contra um time que chega muito. O ponto interessante, Rodrigão, do Atlético de Madrid, como eu disse, é o time muito físico, muito aplicado. É o time que mais correu nessa Champions League. Então, em média, os jogadores do Atlético de Madrid correm 10,7 quilômetros por jogo. Então, é uma média aí impressionante, né? Uma média muito intensa de participação dos jogadores. E se você pegar o ranking de todos os jogadores da Champions, 3 dos jogadores que mais correram na Champions são jogadores do Atlético de Madrid, considerando todos os jogadores que participaram até agora. Então, é um time, de fato, muito intenso, muito físico, né? Que se defende muito e corre muito durante o jogo. Em relação a um ponto importante do Atlético de Madrid também, apesar de ser um ataque pouco eficiente, só fez 12 gols nessa Champions League,
eles são um time muito coletivo, então nesses 12 gols, 13 jogadores participaram com assistência ou marcando, então é um time muito participativo e que toca muito a bola e chega aí com muita gente à frente, né? Então acho que é importante reforçar esse lado também para o Leipzig abrir o olho. Em relação à posse de bola, enquanto um time do Leipzig é o time de maior posse, o time do Atlético de Madrid é o time que chega aí para essa fase final como o time que menos tem posse de bola durante os jogos, é o time que defende muito, 46% em média de posse de bola. E a questão de desfalques, né, até para esses times chegam aí nesse jogo das quartas, o desfalque do Leipzig é o zagueiro Ratzinger, né, e do lado do Atlético de Madrid é o Ángel Correia, que é um jogador importante de meio, e o Versálico, né, jogador croata aí, que também é importante para esse grupo do Atlético de Madrid. Bom, então, diante desses números aí, diante desses detalhes que se levantou, podemos esperar um time de muita posse de bola, com muita ofensividade, contra um time sólido, cara do Simeone, né? A gente está acostumado a ver, típico futebol argentino, de muita pressão defensiva. Então, vai ser um duelo, vamos dizer assim, um choque de monstros, né? De repente. Então, um time interessante tentando... pelas campanhas dos times, né, Rodrigão? É o time que defende muito intenso contra um time que também gosta de ter a posse de bola. Então, acho que a bola vai ficar mais com o Leipzig e o Atlético de Madrid vai fazer o jogo dele. Então, acho que é um jogo que vai ser bem interessante de acompanhar. Engraçado a gente ouvir isso de um time alemão, né? Que a gente está acostumado sempre a dizer que o futebol alemão é que fazer esse tipo de estilo de jogo. E agora virou um pouquinho lá para o Atlético de Madrid, meio que comandado por um argentino, a gente sabe como é que são as coisas. Mas e aí, qual é o próximo... E aí eu coloco o destaque também desse confronto individuais, né? Que eu acho que podem ser jogadores decisivos. Embora o Leipzig tenha perdido aí um jogador muito importante, que é o Timo Werner, né? Que foi para o Chelsea, que era o jogador que era o maior artilheiro do time na temporada. Ainda tem um jogador muito forte, que é o Sabitzer, né? Esse jogador aí que participou muito bem na primeira fase e também nas oitavas, foi decisivo, e também na temporada do Campeonato Alemão. Sabe, ele participou de 7 jogos nessa Champions League, marcou 4 gols, uma média aí de mais de meio gol por jogo, e deu 2 assistências. Então, participou de 0,86 gols por jogo. Então, é um jogador aí que tende a ser um diferencial importante para o Leipzig. Já do lado do Atlético de Madrid, quebrando a regra dos homens de frente, eu coloquei um jogador um pouco mais de contenção, um jogador de mais passe, né? Que é o Saúl Ñíguez. É impressionante esse jogador, Rodrigo, porque ele é o jogador que mais correu nessa Champions League, né? Então eu destaco ele, nesses 8 jogos que ele disputou, ele jogou todos os jogos pelo Atlético de Madrid até agora, ele percorreu em média 12,3 quilômetros por jogo. Então é um jogador que corre muito, que se dedica muito aí na parte defensiva e ofensiva. Só deu uma assistência, apesar de ser o jogador que mais teve passes certos do Atlético de Madrid, né? 336 passes certos, e um aproveitamento de 83% dos passes. É um jogador muito preciso também com a bola e participa muito do jogo, né? Uma média de 42 passes por jogo. Então eu destaco esse jogador novo também, 25 anos, e o Sabitzer 26. Então é o confronto aí individual que eu coloquei para destacar aí jogadores que podem ser decisivos, né? Bacana. Se eu tivesse que apontar o jogo mais equilibrado, o duelo mais equilibrado, também apontaria esse, Leipzig e Atlético de Madrid. Para mim, é o confronto que vai, assim, acho que vai ser o que mais pegado, vamos dizer assim. Mas se tivesse que apostar minhas fichas, jogaria no Atlético de Madrid, por achar que é um time mais copeiro, um time mais, vamos dizer assim, cascudo. Não que o Leipzig seja inexperiente, mas acho que para esse tipo de competição isso vai pesar, a camisa pesa um pouquinho mais. E você, Gabriel? Eu concordo, eu acho que o Atlético de Madrid, por ser um time muito copeiro, um time que o Simeone monta muito bem nesses jogos, né, que usa muito a parte física até para minar um pouco as ações do adversário, eu acho que tende a ser um confronto equilibrado, mas eu apostaria no Atlético de Madrid, embora o Leipzig tenha uma campanha um pouquinho melhor do que o Atlético de Madrid, né? E aí, Rodrigo, eu destaco também um ponto importante dos jogos, dos times que estão do lado direito das chaves dos jogos, né, dos confrontos dessas quartas, só o Atlético de Madrid foi finalista, né? Então ele foi 3 vezes finalista, 3 vezes vice, tá engasgado aí a Champions League. Mas desse lado aí que tem os confrontos de quarta e quinta, né? Atalanta e PSG, Leipzig versus Atlético de Madrid. Só o Atlético de Madrid chegou a uma final de Champions, chegou a 13 e perdeu as 3. Então é um time que vem com muita garra aí para essa disputa, né? Verdade, verdade. Então vamos lá, vamos partir para sexta-feira.
Confronto dos gigantes. Esse sim é um confronto de gente grande. Bayern de Munique e Barcelona. E aí, cara? Deixa a bola contigo. Se vira. Esse jogo, sem dúvida, é o mais esperado, né, Rodrigão? Porque é um jogo de gigantes. Os únicos dois times que são campeões da Champions que chegam a essas quartas, outros 6 times nunca foram campeões, né? Então é interessante que vai ser o confronto aí que vai tirar um dos campeões aí que já foram campeões dessa fase final. Mas é impressionante assim. Primeiro, o Barcelona, né, Rodrigão? Nos últimos jogos aí ele não estava tão estável, tanto no espanhol quanto na Champions. Então, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2 na Champions League, e no espanhol perdeu o título para o Real Madrid, né? Então, o Barcelona chega aí com muita gana para esse confronto. Um dado muito interessante, o Messi, desde que ele joga profissionalmente pelo Barcelona, desde 2007, da temporada 2007-2008, o Messi não fica sem um título no Barcelona numa temporada. Então, se o Barcelona for eliminado dessa Champions ou não for campeão, vai ser a primeira temporada que o Messi não tem nenhum título jogando pelo Barcelona desde 2007-2008. Né? E o Barcelona chega aí para enfrentar nada mais, nada menos que uma campanha absurda que o Bayern vem fazendo, né, Rodrigão? O Bayern é um time aí que todo mundo tem falado muito dessa temporada, fora de série. 8 jogos na Champions, 8 vitórias, impressionante. 31 gols marcados, uma média de 3,88 gols por jogo. Então, quase 4 gols por jogo na Champions. Um detalhe impressionante, nos 8 jogos, em 7 jogos, o Bayern fez mais do que 3 gols. Então, é um ataque muito eficiente, muito efetivo. E o jogo, o oitavo jogo que o Bayern fez menos de 3, ele fez 2 gols. Então, todo jogo aí, pelo menos, o Bayern fez 2 gols, e em 7 deles fez mais do que 3. Então, esse ataque é algo fora de série. Se a gente olhar também a questão dos desfalques, né, Rodrigo, que eu acho que é importante, os 2 times chegam com o time completo, né? O Barcelona teve aí a dúvida do Messi, que sentiu uma pancada no último confronto aí das oitavas, mas o Messi treinou normalmente, estava com uma proteção na perna, mas deve estar à disposição aí normal do Kik-Setien. E do lado do Bayern aí, o Pavard, né, lateral importante também, jogador que vinha sendo importante na temporada, volta também, treinou normalmente. E o Coman também, aquele jogador de beirada bem interessante, bem rápido, também já está à disposição para esse duelo. Então vai ser um duelo aí de times completos, e a melhor campanha contra a quarta melhor campanha. E eu acho que se for falar de um time que é destaque nessa edição da Champions, sem dúvida, o Bayern aí está conquistando aí muitos admiradores que talvez não admiravam ainda o Bayern, mas com certeza tem chamado muita atenção o jogo extremamente eficiente e ofensivo, né? E aí eu apontaria como característica exatamente isso, Gabriel. É um time estável, é um time que vem se mantendo constante o tempo todo, contra um Barcelona que oscila muito, coisa que a gente não estava nem habituado a ver há muito tempo a gente não viu um Barcelona oscilando tanto. Então, no último confronto, no último jogo, teve uma atuação perfeita, maravilhosa, conseguiu a classificação heróica, porque eu acho que está até com aquela coisa engasgada, perdeu o título para o Real Madrid, enfim, e é a chance de ter um título. Teve ali uma ameaça de crise, Messi com a possibilidade de estar se despedindo, comprou até uma cobertura lá em Milão, então aumentou ainda as especulações em relação à sua possível saída. Então a gente tem aí um confronto do time mais estável contra o time que está oscilando muito. Vamos ver, né? Se tiver que fazer... Oi? Não, o ponto marcante desse time do Barça, né, Rodrigão, que desde que o Guardiola saiu, isso não se perdeu, é a posse de bola e muitos passes, né? É um time que passa muita bola, né? Então, um destaque aí também que eu coloco do Barcelona, é um time aí que mais teve passes certos na Champions League. Mais de 4.700 passes certos aí. Então, quase 89% de acerto. Então, é um time que ainda passa muita bola, mas como a gente falou, né, é um time que não está tão eficiente na frente, como é o exemplo do Bayern, né? É um time que chega, mas chega com muito perigo. Verdade. Então, ficar de olho aí nesse recorte aí que o Gabriel tá apontando para definir bem em quem vai apostar. Já teria a sua aposta, Gabriel? Eu aposto mais do que no Bayern, né? Eu aposto muito no Lewandowski, né? Eu tô gostando muito de acompanhar o Bayern. Eu aposto aí que o Lewandowski tem muita chance de levar também o prêmio FIFA The Best, né, esse ano, já que não tem a bola de ouro da France Football. E eu aposto muito no elenco do Bayern e nesse jogador que eu acho que está fazendo uma temporada que, assim, se comparar até com os números das temporadas anteriores, os artilheiros da Champions,
tem muita chance, já é a segunda melhor média da história da Champions, mesmo que o Bayern não chegue à final, ou chegue e o Leva não faça nenhum gol, já é a segunda melhor média de gols por jogo da Champions. Só perde para aquela temporada 2013-2014 do Cristiano Ronaldo, que ele fez 17 gols em 12 jogos. Então, como esse ano o Bayern vai ter 10 jogos no máximo, chegando até a final, né? Então o Leva aí pode chegar, se mantiver uma média legal, a um número aí absurdo. Né? Até tem uma tela aí, Rodrigão, não sei se já podemos colocar a tela aí do confronto individual. Claro, aí não tem como tirar o destaque do lado do Barça, do Messi, né? O Messi é um jogador que, mesmo não tendo essa melhor temporada, vem aí sendo questionado. Também está nessa questão de sair ou não do Barça, questões pessoais. Comprou a cobertura lá em Milão. Ele ouviu nossa live, né, Rodrigão? Que nós falamos sobre o futuro do Messi. Então ele está de olho na gente. E aí o Messi participou de 7 jogos, fez 3 gols e deu 3 assistências. Então ele participa de menos de um gol por jogo, coisa que é muito atípica para o Messi, né? Que é um grande jogador, um grande matador e um grande garçom, né? Sempre também dá muito espaço. Messi com 33 anos, né? E o Leva, aí os números eu acho que é absurdo, inquestionáveis. 7 jogos, 13 gols, uma média de quase 2 gols por jogo, 4 assistências. Então, somando com as assistências, ele tem uma média de quase 2 gols e meio por jogo. Então, é difícil você ter um jogo que passa em branco aí sem pelo menos 2 gols com participação do Leva, né, Rodrigão? Então, é impressionante. Só um detalhe, o Leva com 13 gols tem o mesmo número de gols que o ataque todo do Barcelona, né, que o Barcelona marcou nessa Champions League. Então, todo o time do Barcelona fez o que o Leva fez em gols. E como eu estava falando da questão da artilharia, o Leva, se ele mantiver essa média, Rodrigão, ele vai fazer 18 gols nessa temporada, né? Claro, chegando até a final e disputando todos os jogos. Então, se ele continuar, ele vai chegar a 18 gols em 10 jogos disputados, caso ele jogue os 10, e vai ser o maior artilharia da história da Champions, claro, mantendo a média, e ele vai ser o maior aproveitamento em gols, uma média, se ele continuar com essa média, de 1,86 gols por jogo. Então, eu aposto minhas fichas aí no Bayern, porque esse cara tá iluminado essa temporada. Também. Jogo a minha ficha lá no Bayern. A gente não tá brigando muito nessa rodada, não, mas eu tenho que admitir que tá sendo bem coerente aí os seus argumentos. Então, eu também tô apostando tudo aí no Bayern. É porque eu acho que o Barcelona tá oscilando muito. Isso não é muito cara de Barcelona. Vamos partir para sábado. Sábado tem confronto Manchester City versus Lyon. E aí, Gabriel? Detalhe isso aí. Esse tinha tudo para ser, Rodrigão, um confronto mais discrepante, né? Se não fosse a brilhante temporada do Bayern aí, que mesmo o Barça tendo a 4ª melhor campanha, o Bayern é a primeira, então tem uma diferença grande pela temporada absurda do Bayern. Mas olhando esse confronto, é o confronto do segundo melhor time da Champions League até agora, que é o Manchester City, né? Considerando todos os jogos disputados, contra a pior campanha, que é o Lyon, é a 8ª campanha aí da Champions League. Então, entre os 8 aí é a pior campanha. Então, Rodrigão, o Manchester City chega aí para esse jogo com uma sequência de 3 vitórias na Champions e 2 empates nos últimos 5 jogos. Então, nos últimos 3 ele venceu, vem forte também. O time do Guardiola, assim como a gente falou do Barça, também está mordido, né? Não ganhou o campeonato inglês também, ficou distante do Liverpool. Nas outras competições também não teve aí a temporada esperada e bota todas as fichas nessa Champions. O Guardiola tem aí uma pressão muito grande em relação a esse jogo. E é claro, a gente já falou disso em outras lives, né, Rodrigão, sobre valuation, é o time com o elenco mais valioso dessa fase final da Champions. Então, mais de 1 bilhão de euros vale o elenco todo do Manchester City. Então, chega aí com esse status de time mais valioso, de elenco mais valioso. É um time que tem uma característica muito interessante, Rodrigão. Todos os gols do Manchester City nessa edição da Champions League foram feitos dentro da área. Então, lógico, teve 2 pênaltis, que é uma questão também que é dentro da área, mas é uma jogada aí que foi construída dentro da área. Foi cometida dentro da área. Exato. E todos os 18 gols aí, tanto os 4 de bola aérea como os outros 14 gols do time, além dos pênaltis, foram feitos dentro da área. Então, é um time que chega tocando a bola dentro da área, pressiona muito o adversário no seu campo. Então, acho que é um ponto de atenção aí para o Lyon. E é o único time, interessante também, do jogo coletivo do City, é o único time que tem 2 jogadores que tiveram participação em mais de um gol por jogo, né? Que é o Sterling e o Gabriel Jesus. Então tem um ataque muito forte, apesar do Agüero aí não ter viajado para esse confronto, né?
tem 2 jogadores aí que tem uma temporada também muito boa e que estão jogando muito na Champions, principalmente, né? E do lado do Lyon, é o time aí, como eu falei, que é a pior campanha, mas é um time que tem um ponto forte aí, um dos pontos fortes dele é a jogada aérea. Então é o time que tentou aí 154 vezes cruzar a bola até a área, né? Tem jogadores aí que são bons nesse fundamento, ou seja, quase 19 cruzamentos por jogo o Lyon tenta para marcar os seus gols. Então é um time que abusa muito da bola aérea, mas se for olhar para o lado da finalização, bola no chão, é o time que tem o pior aproveitamento em finalizações. Então, das finalizações executadas, só 33% das finalizações foram certas, foram ao gol, né? Então é um time que tem um ataque muito pouco eficiente também, acerta muito pouco a meta do adversário e tenta muitas jogadas por cima. E, falando aí também da classificação, né, que o Lyon passou pela Juventus, que era o time que era franco favorito, o Lyon passou marcando só 2 gols, né? Então, marcou um gol no primeiro confronto, 1-0, e marcou um gol no segundo confronto. Então, passou aí pela questão do gol fora de casa, mas é o time que menos fez gols na segunda fase da Champions, né? Fazendo as oitavas. Eu acho que esse time do Lyon é o time mais traiçoeiro, tá? Mas da mesma forma, eu também qualifico esse duelo como o mais desequilibrado a favor do City. Eu acho que o Manchester City chega assim como grande favorito. E aí, com esse detalhe aí que você está trazendo para a gente, que é uma equipe que trabalha muito a bola contra o time que joga com futebol aéreo. Ou seja, todo desespero vai no chuveirinho e vamos que vamos. Engraçado que a gente falou aí do confronto do Leipzig contra o Atlético de Madrid, que o Leipzig seria o time que teria mais a posse de bola. Desculpa. Que é uma, vamos dizer assim, uma novidade em relação ao futebol alemão, e a gente está vendo aí o City, futebol inglês, jogando contra um time que joga no futebol, jogada aérea, que era a característica do futebol inglês de décadas atrás. Então a gente está vendo aí uma mudança do cenário que você está provando aí através dos números, né, Gabriel? Exato. E a questão do Lyon é interessante, né, Adriano? O Lyon é um time que, por não ter uma campanha tão forte, é um time que está se defendendo muito, né? Então, os jogos aí, até o último jogo na final, na Copa da França, né? Se eu não me engano. Agora isso. Me fugiu. Foi isso. Isso aí. Na final da Copa da França, contra o Paris Saint-Germain, se mostrou um time que defendeu muito, né? E apesar de ter perdido, deu muito trabalho também ao Paris Saint-Germain para sofrer gols, enfim, para ter a defesa vazada. Então é um time que, apesar de ter sofrido 10 gols até agora na Champions, tem se defendido muito, entendendo aí o seu posicionamento no jogo em relação ao adversário, né? Então, como você falou, é um time muito traiçoeiro, jogo único, né, Rodrigão? A gente não pode nunca descuidar em jogo único. Der mole já era. Exato, mas pelo retrospectivo recente, é difícil não apostar numa possível classificação do Manchester City, né? Mas quem você trouxe aí para o duelo aí, individual? Você destacou alguém? Vamos lá, duelo individual tem 2 jogadores aí. Primeiro o brasileiro que aparece nessa disputa. Eu fiquei mordido a colocar o Neymar na disputa do PSG, mas mereceu o Mbappé. O Mbappé tem sido o jogador mais decisivo, né, nessa Champions. Então, olhando essa tela, Rodrigo, temos aí o Gabriel Jesus pelo lado do City, né? É um jogador ainda que é questionado, mas que essa temporada cresceu muito em produção. E os números na Champions League dele mostram isso, né? Em 7 jogos, ele fez 6 gols, então vem sido muito eficiente marcando gols e também passando, deu 3 assistências. Então, uma média de 1,29 participações em gol por jogo, e é um jogador aí, junto com o Sterling, que vem sendo os principais destaques, e a média dele é um pouco maior que o Sterling, porque o Sterling deu uma assistência a menos, aí, apesar de ter feito 6 gols também. E então o Gabriel Jesus tem uma média um pouco melhor aí do que o Sterling, por isso eu destaquei esse jogador como principal arma aí pro Manchester City, claro, por não contar com o Agüero, que é o maior artilheiro da história do clube, né? E aí do lado do Lyon, eu destaquei o Memphis Depay, né, que é um jogador aí também muito interessante, um jogador que chegou no Lyon para ser um protagonista. Nessa Champions mostrou que de fato está sendo um protagonista na temporada, principalmente na Champions League, né, que em 6 jogos ele fez 6 gols, em 6 jogos que ele atuou, em uma média de 1 gol por jogo, e claro, por não ter nenhuma assistência, ele participa em média de 1 gol por jogo. Então, sem dúvida, o principal jogador do Lyon, e o Lyon tem peças legais também que chegaram, o Bruno Guimarães, brasileiro aí que tem chamado a atenção da Europa, mas acredito que o Memphis Depay pode ser o mais perigoso aí, o Manchester City tem que ficar de olho nesse jogador também.
Duelinho complicado aí. Mas você tem 2 fichas para jogar. Vai jogar em quem? Nesse confronto eu aposto que o City passa, Rodrigão. Aposto minhas fichas nele. Eu também. Se tiver que apostar em alguém, eu aposto no City. Acho que é o duelo mais desequilibrado que a gente tem aí nessa fase da Champions. Como você destacou, o Bayern também tem uma grande vantagem, mas a diferença é que enfrenta uma equipe de camisa de peso. Lá é o Barcelona. O City, além de ter essa vantagem numérica dos últimos duelos, das últimas apresentações, ainda enfrenta uma equipe que não tem tanto peso quanto o Barcelona. Então, acho que a gente tem que levar em conta assim. Eu acho que a vantagem está com o time do Pep Guardiola. Só estou preocupado porque eu estou concordando com você em tudo, rapaz. Assim não dá. Vou ter que que os números me ajudaram na argumentação hoje, Rodrigão. Os números sempre ajudam. Pois é, você está provando aí que está certo. Então, vou ter que convocar o Roberto e a Nath aqui para participar com a gente aqui, para a gente poder discordar um pouquinho, para a gente ter umas discussões mais acaloradas aqui. Mas vamos aproveitar que a gente está mandando hoje, já que elas não estão presentes. Vamos seguir com o nosso reinado aqui, tá certo? Com certeza. Vamos para cima. Vamos para cima. Gabriel, obrigado aí pela sua participação, como sempre, brilhante. Acho que se os técnicos puderem ter a oportunidade de ouvir essa sua explicação, vão sair em grande vantagem. E você que curte fazer as suas apostas aí, tá dada a dica aí do Gabriel. Fica de olho antes de apostar suas fichas, tá? Amanhã a gente vai ter uma análise também da Nath. A Nath vai trazer os detalhes de como está sendo, como é que estão sendo os preparativos de Portugal para receber essa grande fase da Champions League, tá? Então, se eu fosse você, eu ficava ligado, acompanhando todos os detalhes aí dos Master Cracks que estão chegando. Se você ainda não deu o like no nosso vídeo, eu vou pedir mais uma vez aquela colaboração importantíssima. Dá o like pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que você vai estar ajudando a gente a beça. O Gabriel tá dando aí a dica. Ficou a dica, tá bom? Você que também quiser mandar a pergunta aí pro João Henrique Areias, pode mandar a pergunta que na quinta-feira ele vai estar participando aí do nosso Estudo de Mercado, novo quadro aí que a gente está trazendo aí com o Mestre Areias, explicando, trazendo elucidações de dúvidas. Fala aí, Gabriel, você queria falar? Levantou o dedinho aí? Não, é só para fechar, Rodrigão, a questão que eu acho importante compartilhar. Eu venho sendo, nas nossas últimas lives, um crítico em relação aos dados que nós temos do esporte, né? Não só os dados para o esporte feminino, por exemplo, como a gente questionou em relação ao estudo que nós fizemos sobre o futebol feminino, sobre os dados de outros esportes também, mas principalmente no nosso país, dados. Então, nessa pesquisa da Champions League, a gente entra na página da Champions League, na página da UEFA, a gente vê todos os dados até que quem gosta de números se diverte aí absurdamente. Então vai meu elogio aí ao pessoal da UEFA, que tem feito um trabalho maravilhoso. E quem trabalha com dados, quem trabalha com análise, quem quer construir conteúdo para os dados serem cada vez mais interessantes para o esporte, assim como é em outras modalidades, né? Para o futebol, assim como em outras modalidades, fica a dica aí de que a UEFA tem um prato cheio de dados e claro, a cobrança aí para a CBF, para as confederações e para os clubes a se atentarem a isso. Então, se eles tiverem dúvida, podem nos procurar, né, Rodrigão, na academia, que a gente vai ajudar, mas dados ajudam muito a qualquer análise, qualquer tomada de decisão. Com certeza. Até para quem não gosta de números, que é meu caso, chega lá, dá para se divertir um pouquinho, mas aí eu conto com a colaboração do Gabriel, que ele explica melhor, destrincha todas as dúvidas, e aí fica mais fácil da gente compreender. Galera, obrigado aí todo mundo, obrigado a você que está aí acompanhando o nosso vídeo. Mais uma vez eu pedi para você dar o like, compartilhar com os amigos e ficar ligado na nossa programação, que tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta-feira. Sexta-feira, não esquece, tem a reunião dos Master Cracks também, onde o pau come, o galo canta e a gente chega aquele clima de festa no final. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.